eu quero fazer uma leitura com vocês aqui, né? Então a gente vai lendo e eu vou comentando algumas coisas para vocês. Na verdade, a intenção nem é fazer uma leitura da mão, mas mostrar alguns direcionamentos e ler alguma coisa e tal, mas entender como que se pode fazer uma leitura, quais as opções que a gente tem para fazer as leituras. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, ó. O que eu acho? No curso, né, eu tenho que ser com vocês bem, assim, vamos dizer, eu não posso sair muito do escopo de como se lê uma mão e tudo mais, para não criar uma coisa muito diferente para vocês. Mas um ponto que a gente pode pensar é que, assim, a gente tem duas maneiras, eu vejo assim, de fazer uma leitura de mãos, a princípio. A gente tem a leitura mais técnica. Técnica. Deixa eu aumentar isso daqui. E aí eu quero saber uma coisa de vocês. Essa letra aqui, ela não está espelhada, né? Vocês conseguem ler, certo? Estão lendo técnica? Técnica, tá cortada, professor. Tá cortada. É que você tá com o celular em pé. Tá. Deixa eu ver, Mas aí sabe o que era interessante, Jane? Era interessante você... Apesar que eu posso deixar aqui para você, não tem problema também, ó. Mas era interessante se você saísse e entrasse com o celular deitado, porque daí você vai ver melhor. Mas eu vou deixar aqui, ó. Tá, eu vou sair e vou voltar. Tá, mas eu vou deixar aqui, ó. Beleza. Então a gente tem uma leitura mais técnica, né? E a gente tem uma leitura que é mais, vou colocar aqui, ó, intuitiva, ok? Vou deixar aqui, pronto. Bem, esses dois tipos de leitura são possibilidades, né? Então, assim, tem pessoas que vão ler num olhar mais técnico, só técnico, e tem gente que vai olhar no olhar intuitivo, só intuitivo. Então, você tem as ciganas. Uma aluna me procurou ontem e falou: professor, a minha tia lia as mãos, mas ela só olhava nas mãos e saía falando, né? Falando o que ela via, e não tinha técnica. E ontem uma aluna falou isso comigo e justamente é um bom exemplo aqui, porque tem pessoas que usam a clarividência para ler a mão, né? Então vai pelos símbolos e tudo mais. Então, às vezes, ela nem fica muito nessa, essa é a linha da vida, a linha do coração, a linha mental. Ela faz uma leitura que é uma leitura conectada com a intuição. Agora, tem a leitura mais técnica, que é aquela leitura que a gente faz olhando os fundamentos da quiromancia. Então, aí que vem o ponto. Qual a minha opção? A minha opção, eu digo, a de vocês. Qual a opção que nós, quiromantes, temos que fazer aqui? Eu, ultimamente, tenho feito assim. Eu uso essas duas vertentes e fico, vamos dizer, oscilando entre elas a depender da mão que eu estou analisando, tá? Então, às vezes, tem coisas que a técnica não vai dar muito conta, porque é uma coisa muito específica e você tem que usar um pouco a intuição para perceber o que você está vendo. Então, vamos lá, vamos pegar essa mão para exemplificar o que eu estou falando para vocês. Linhas básicas vocês já conhecem, vocês já estão carecas de saber, acho, né? Que a gente tem a linha da vida. Então, a princípio, a gente tem uma linha da vida que desce para cá, né? Ela desce aqui mais ou menos. A gente tem uma linha mental que vem para cá, tem que vir para cá. A gente tem uma linha do coração que vem aqui. E a gente tem uma linha do destino que vem aqui. Se eu ignorar o que está nessa mão, eu faria isso aqui, ó. A linha da vida faz isso aqui, a linha mental teria que fazer mais ou menos isso aqui, a linha do coração mais ou menos isso aqui, e a linha do destino mais ou menos isso aqui, ok? Isso é mais ou menos, tá? Aliás, para melhorar, é interessante que a linha mental esteja separada da linha do coração, né? Seria isso aqui, aí a linha do coração aqui, mais ou menos, né, gente? Só para ter uma ideia. E aqui a linha do destino. A questão é que quando você vai para uma mão, as coisas não estão acontecendo como você esperava. E aqui a gente já tem uma mão bem diferente, tá bom? Então vamos começar aqui olhando para essa mão aqui. A gente já tem uma questão logo no começo aqui, que é assim: qual é a linha da vida? Tá? Por quê? Porque eu poderia pensar que a linha da vida é isso daqui, ó. Tá? Eu também poderia pensar que a linha da vida está vindo junto aqui, ó, e vindo para cá. Tá bom? Tá, esse é um primeiro problema.
Segundo problema, qual é a linha mental? Porque a linha mental sai daqui. Ela é isso daqui, e vem para cá, ou ela é isso daqui e bate na linha do coração. Então temos outra questão aqui, né? Eu acho que depois o resto fica mais fácil, são esses os dois principais problemas dessa mão. E aí, gente, o que acontece? Normalmente, nós temos... A Jane não voltou, né? Deixa eu ver se a Jane teve algum problema aqui. Não, ela não falou nada, vamos esperar aí. Bem, o que a gente tem que fazer nesses casos? Nós temos que fazer opções, tá? Opções. Assim, eu tenho que decidir qual vai ser a linha para mim, né? Eu tenho que ter essa, vamos dizer assim, esse direcionamento, e é uma opção minha, tá? Jane, você não está conseguindo, né? Não estou, professor. Tá. Possivelmente, sabe o que é? Que no seu celular, se você descer ali, tem uma parte que está escrito tela, girar a tela, né? Quando a gente... Então, eu tentei apertar nessa parte, mas não aí dá certo. Não, tudo não. bem, então fica em pé mesmo, e aí você vai vendo aqui. Eu vou deixar a mão no centro, né? O importante é ver a mão, né? Você está conseguindo ver a mão aqui, né? Mas eu vou sair de novo e vou tentar ver aqui se não é na configuração, porque... Tá bom. Pode ser que seja na configuração, vou tentar Beleza. novamente. Tá bom, vai lá, fica tranquilo. Não tem problema. Pessoal, primeira coisa, então, qual vai ser a linha da vida aqui? Eu vou querer que vocês falem, tá? Tem a Maria, tem a Michele, a Edith, vocês vão depois falar para mim o que vocês acham. Para mim, gente, fica assim, assim, a gente tem essa curva aqui, mas para mim tá assim, eu tô sugestionado a pensar que a linha da vida tá começando junto aqui em cima, tá bom? Ela tá começando ali. Por quê? Porque essa linha aqui, ela vem para trás do dedão, né? E a linha da vida, geralmente, vai ter que começar aqui nessa região da palma aqui, ó. Nessa região. Tá bom. E aí, para mim, essa linha da vida vem aqui, tá? E faz isso daqui aqui. Ok? Para mim. Aí ficam questões. Vocês vão falar assim, professor, mas e essa linha que continua aqui, né? Será que ela não é a linha da vida também? Então, a gente poderia pensar dessa forma também. Mas, para mim, eu tô fazendo essa opção aqui. Se a gente fizesse essa opção aqui, gente, ó, que a linha da vida fosse isso daqui, a gente teria um problema a resolver, que é dizer que linha que é essa aqui, então. Né? Então, está claramente que se eu vim de baixo para cima, essa é a linha da vida. Ela vem até aqui. Agora, a dúvida seria mais ou menos se é aqui ou aqui que ela continua. E para mim, ela continua aqui porque essa daqui vem para trás do dedão. Tá bom? Tudo certo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Para mim também, concordo com isso. Faz sentido, né? Tá bom. Aí, se essa for a linha da vida... Vamos começar pela linha da vida, né? Então, depois a gente vê a linha mental. O que a gente tem aqui, gente? Nesse começo, ó, a gente tem a linha mental junto com a linha da vida, tá? Mesmo que você decidir que a linha mental é essa ou essa, né? Não importa. A gente tem a linha mental junto aqui no começo, ok? Vamos supor que a linha mental, por enquanto, é essa daqui, ó, tá? Então, a linha mental é essa e a linha da vida a gente já viu aqui. Tá bom. O que acontece aqui? Geralmente, gente, eu faço assim, ó. Eu vou dividir a linha da vida no meio, que no caso, para mim aqui, ó, se eu pegar a linha da vida, ela vem até aqui embaixo, o meio da linha é mais ou menos aqui, tá? E o que eu geralmente faço? Eu acho que é aqui. Aqui é o meio da linha da vida, né? Não, acho que um pouquinho para cima, vai. Eu vou colocar aqui, ó. Meio da linha da vida. O bebê da mamãe. Aí, tem um bebê da mamãe aí? Qual que é o bebê? É o gatinho. É o gatinho. Eu também tenho um monte de bebê aqui do papai. Ó, 40 anos. Geralmente, o que eu faço aqui, ó? Essa história dos anos é que eu não sei. Não consigo diferenciar bem os anos. Tá bom, então vamos nisso daí, nesse ponto aí. O que acontece? Eu vou apagar tudo para vocês verem aqui, ó. A linha da vida,
ela é isso daqui, né? Então a gente decidiu que a linha da vida vai ser daqui, vem aqui até aqui, eu consigo ver ela, tá bom? A gente pensa que uma vida humana, na média, né, gente? Tem gente que vive mais, vive menos. A vida humana, ó, uma média de 80 anos, tá? Vou deixar branco para a gente ver. A vida humana tem uma média de 80 anos, certo? Mais ou menos. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Acho que vocês não estão vendo, peraí. Ah, deixar aqui no meio, agora melhorou. Ó, tá. Era isso que estava atrapalhando, ó. Então, a vida humana tem uma média de 80 anos. O que eu faço? Eu venho nessa linha aqui e divido ela pela metade, mais ou menos. Então, pela metade, mais ou menos, aqui, mais ou menos, eu vou entender que são 40 anos. Tá bom? Então, agora eu vou apagar aquela linha amarela toda e vou deixar só o risco aqui, ó. Aqui seria mais ou menos 40 anos. Tá bom? E aí, se aqui é 40 anos, nesse ponto, eu poderia melhorar e dizer que aqui, mais ou menos nesse entroncamento aqui, ó, é 20 anos. Certo? E aí eu tenho uma referência, que é uma referência de tempo para eu poder falar da vida dessa pessoa. O que eu vou falar aqui dessa mão? Tá, já vou começar aqui. Primeiro, que até os 10 anos, então, se aqui é 20 anos, eu posso entender que aqui é mais ou menos os 10 anos. Até os 10 anos, a gente tem uma mistura da linha mental. Ah, vocês estão vendo? Estão. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Tá. Até os 10 anos, essa pessoa tem, na linha mental... Ô, Michele, eu só vou desativar um pouquinho o som, porque tava um ruído no seu aqui, tá? Depois eu abro aqui, acho que tem um microfone que tava batendo aí. Olha só. Até os 10 anos, eu posso entender que essa pessoa, ela tem uma vida muito mental, né? Muito ativa mentalmente. Porque essa linha do mental tá muito junto com a linha da vida. Então a gente entende que são crianças que estudam muito, que os pais prezam muito pela educação. Geralmente são crianças que ficam mais em atividades que têm a ver com a mente. São crianças mais inteligentes. Elas são muito focadas em livro, em pensar. No espiritual também pode ser. Mas assim, são crianças que não são tão ativas fisicamente. Então não são tão peraltas, né, diríamos assim. Não são muito... assim, de atividade física, elas ficam mais naquelas atividades que têm a ver com o mental. E geralmente são crianças que têm uma vida muito agitada também, nesse caso. Por quê? Porque aqui a gente tem várias correntes, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem até uma marquinha aqui bem profunda aqui, e tem muitas correntes. Olha como essas linhas não têm definições, ó. Elas ficam para lá, para cá e tudo mais. Geralmente é uma infância que foi muito agitada. Com essa marquinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ela é bem profunda, tá vendo? Pode mostrar algum acontecimento muito marcante na primeira infância, alguma coisa que não foi muito boa. Essas linhas são muito irregulares aqui no começo, então ela tá me mostrando que essa criança aqui, quer dizer, essa pessoa, quando foi criança, teve uma infância muito irregular também. Às vezes é mudança de casa, separação de pais, coisas desse tipo. Muito embora seja uma criança muito mental. O que eu entendo é que aos 20 anos, olha só, a linha mental a gente vai entender que é essa daqui. Eu vou deixar um pouquinho mais fina essa linha aqui, porque ela não está muito boa não. Ó, vou deixar aqui assim. A linha mental está aqui, então a gente entende que aos 20 anos, mais ou menos, essa pessoa ganha independência. Por quê? Porque a linha mental... Deixa eu ver se é a Giane que está chamando aqui. Ela não está conseguindo voltar. Deixa eu ajudar a Giane aqui, gente. Eu vou deixar o link para ela aqui, da nossa live, para ela tentar voltar. Vamos ver o que acontece. Pronto. Então, gente, o que acontece? Ela ganhou independência, por quê? Porque a linha mental é a linha que fala do crescimento pessoal, dos estudos, da mental. Você vai pensar que de várias formas, né? Então você vai pensar, por
por exemplo, na faculdade, no trabalho, é a linha que vai falar de tudo isso, é a linha do crescimento pessoal, a linha mental. Então, aos 20 anos, ela começa a ganhar uma independência. Provavelmente foi uma pessoa muito dependente da família. Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto que mostra uma certa... a vida numa escola, né? Numa escola. E aí ela começa realmente a vida dela a partir dos 20 anos. Veja uma fase intensa que tem aqui, ó, na linha da vida, aqui com várias correntes, ó, foi uma fase intensa até os 40 anos. Vai ser lá pelos 40 que as coisas vão ficar um pouco mais estáveis. Aqui embaixo, que vocês não estão vendo, e eu vou puxar agora para vocês verem, a gente vê que na velhice é uma pessoa que tem várias granulações aqui, ó, tem várias correntezinhas aqui que indicam uma velhice mais tumultuada também. Mas eu não sei se é num sentido ruim, né? É uma velhice com muitas coisas acontecendo. Tem 2 quadrados aqui, gente, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu vou marcar para vocês aqui, ó, tem um aqui, eu vou tirar para vocês verem, ó, aqui, e tem outro quadrado aqui também que eu consigo ver, ó, né? Quadrado aqui, não é tão fácil de ver, né? São losangos, né, que estão aqui na linha. Na verdade, olhando daqui, professor, parece que é um quadrado grande, traçado do meio, sabe? Aqui? Não, esse mesmo que o senhor estava, exatamente onde o senhor estava, professor. Sim, o pequenininho? Ele faz um quadrado grande, sabe? E aí, tipo, ele corta no meio e faz como se fosse uma cruz, criando quatro quadrados dentro de um. Pelo menos eu estou vendo dessa isso forma. Aqui, ó. Não, mais para baixo mesmo, onde o senhor estava ali mostrando. Aí onde está a cruzinha, aí vai descer, vai aqui. Fazer um quadrado até embaixo, isso, e forma 4 quadrados dentro de um. Pelo menos eu estou vendo dessa forma, não sei se mais alguém está vendo assim. É esse? Isso, aí vai cruzar, fazer uma cruz no meio. Isso. É isso aqui, né? Isso. Tem vários quadrados aqui, né? Isso. Sim, se for ver aqui para cima também. Ó, isso. Interessante, né? Se fosse ver, dá para ver um quadrado até maior aqui também. Isso, uma área muito quadriculada aqui, isso. ó. Né? Isso mesmo. Seja como for, a linha da vida tá passando aqui, assim, ó. Ela passa aqui no meio. No meio. Isso, no meio. O que, no fim das contas, né, o que ele quer dizer quadrado? Isso que é importante. Gente, quadrado é estruturação. Então, quadrado é coisa regular. Então, nesse caso aqui, a gente entende que são acontecimentos que estão sob controle. Às vezes são estruturações, são momentos da vida que você consegue arrumar as coisas, arrumar as relações, financeiramente você se estabiliza, não é? Pensa que quadrado é sempre coisa estruturada. Quando tem formas que não são muito regulares, indicam problemas, tá? Porque são momentos tensos. Aqui não, a gente tem a vida dela passando dentro desses quadrados. São grandes momentos de estruturação na vida avançada, não é? Então isso daí é bom. Agora, gente, o que eu queria falar dessa mão aqui, só para a gente avançar para as outras mãos, é uma coisa curiosa. Ó, eu decidi que essa é a linha mental, né? Essa daqui, ó. Ok? E aí a gente tem um problemão aqui, ó, que é o seguinte. A linha do coração. Eu vou colocar de vermelho, tá? Linha do coração tá vindo aqui. Agora que eu considerei que aquela é a linha mental, então eu tenho que considerar assim, ó. A linha do coração é isso daqui, tá? Mas essa linha aqui também vai ter que ser do coração, porque ela não é a linha mental. Ela sai, né? Ela vai vir aqui e vai se misturar com essa confusão aqui né, desse comecinho da linha da vida com a linha mental. Bem, o que a gente tem aqui? Então, vou apagar para a gente olhar a linha mesmo. Primeiro, muita irregularidade, né? Porque ó, a linha começa aqui, ela já começa de um jeito que parece que começa aqui, começa aqui, começa aqui, né? Tem vários riscos ali naquele canto, ó, se você for ver. E aí a linha do coração vem aqui, marca um período conturbado aqui, e aí eu vou ensinar uma coisa para vocês, na verdade isso tem no curso. A gente pode também marcar o meio da linha para saber mais ou menos os 40 anos, pela média, né? Essa linha não é tão simples, porque a gente teria que decidir se a linha do coração é aqui ou é aqui, né? Mas eu vou dizer para vocês, mesmo que for aqui, essa linha do coração vai terminar mais ou menos aqui. E aqui ela vai terminar mais ou menos aqui. O meio
dessa linha vai ser mais ou menos aqui para mim, independente do que acontecer, né? Então aqui nós temos os 40 anos, ok? Vou fazer só um risquinho aqui. É mais ou menos, tá, gente? Não é aquela coisa, não precisa colocar régua, né? Nada disso, ó. 40 anos. Se aqui é 40 anos do coração, vou colocar aqui assim, ó. 40, vou colocar aqui para não atrapalhar muito, ó, porque eu vi que tem coisa ali para a gente ver. Tá. Se aqui é 40 anos, olha só o que acontece aos 40 anos. Quando chega aqui, tem uma fase de muitas cruzes, né? Tem muita intensidade aqui. O que a gente pode entender? Eu vou dar um olhar para vocês. É uma pessoa que tem uma vida amorosa dela, que é a linha do coração, tá? Vem vindo, aqui começa um problema, ó, um problema na vida amorosa dela. É muita cruz que tem aqui, é muita corrente, é momento de intensidade. E depois dessa fase acontece o quê? O que vocês acham que acontece aqui? Pode ter ocasionado uma separação, um divórcio, professor? Sim, bem possível. Porque se a gente está falando de uma mão ativa, nem falei isso, né? Mas eu estou supondo que eu estou analisando uma mão ativa que fala do tempo. Provavelmente ela tem 2 caminhos. E aí ela tem que decidir. A gente não vai saber exatamente qual caminho que ela decide, porque depende muito, né? Mas aqui é um momento de decisão importante. Provavelmente tem um divórcio. E qual a idade que ela faria esse divórcio aí? O que vocês acham? Tem que pensar. Contar pelo tempo que ela fez os 40 anos, aí pode ter ido aí uns 3 anos para frente, mais ou menos. O que vocês acham? Pelo tempo ali. Ó, vou dar uma dica para vocês. Aqui é 40 anos, né? O final das linhas vai ser 80, tá? Porque seria o final aqui, né? 80. Então foi aí mais ou menos uns 7 anos após. Mais ou menos 7, 10, né? Pra gente arredondar. Chegar nessa bifurcação ali que a pessoa teve aqui, que tomar, né, essa decisão em qual caminho seguir. Isso. Na verdade, para começar a bifurcação seria mais ou menos aqui, né? Seriam uns 7 anos, 7, 8 anos, porque aqui seria mais ou menos uns 10, né? 50, 60, 70, 80. Então a gente vai dizer, eu diria para essa pessoa que a gente teria uma separação entre 47 e 50, para ficar uma margem ali, né? Vou diminuir aqui, gente, só para a gente enxergar. E seria isso. Agora, seria aqui, né? E depois começaria uma outra fase aí. De qualquer forma, vê que tem mais uma abertura aqui em cima. Estão vendo aqui, ó? Tem mais uma, né? O que a gente pode dizer para essa pessoa? Que, na verdade, a partir dos 47, 50, ela vai ter uma separação, uma mudança na vida amorosa, e essa linha do coração que vem até essa confusão aqui na frente, ela pode indicar uma coisa que aí é uma leitura mais intuitiva, tá, gente? Que a gente não disse que ela teve muito problema de infância aí, pais separando de repente, né, dores da infância. A gente pode entender que ela é muito influenciada por essa fase da vida. Provavelmente viu muitos pais brigarem, separação, esse tipo de coisa, que ela teria que tomar muito cuidado para não... Na verdade, é como se essas linhas viessem para cá, né? Não é a linha do coração que está indo para lá. Então, é uma linha que é do coração, né? Mas ela está voltando e está influenciando nessa fase dela. Então, ela tem que tomar muito cuidado para ela estabilizar e não acabar trazendo os dramas da infância para as relações, né? Para essa fase da vida. Então, professor, no caso aí também poderia ser, devido a esse grande acontecimento, também ela ter levado isso e ter permanecido ali, né, no passado, então tomar cuidado com essa parte, para não influenciar nessa parte, não ficar levando para a vida dela, entendeu? Em vez de seguir em frente, levando para a vida dela o acontecimento ali daqueles 47, 50 anos, no caso. Pode ser, porque essa linha também pode indicar que ela tá, a partir desse momento, ela se liga muito ao passado, né? Então ela acaba levando muita mágoa, né? Muita lembrança. Ela acaba ligando esses 2 acontecimentos aqui, né? Um espelhando no outro. Às vezes é assim, por exemplo, pai e mãe brigam muito,
né? Aí tem aquelas coisas, e aí a mãe se separa. Eu tô supondo que seja uma mulher aqui, tá? Dessa mão. Uhum. Aí a mãe e o pai se separam, né? E você tem... Gente, eu acho que eu vou parar de gravar aqui no programa, porque tá dando um atraso, peraí. Aí eu fico só com a gravação do Google Meet, pronto. Aí, acho que melhorou. Então, o que acontece? Ela ouvia da mãe e do pai as brigas, tudo mais. Quando ela tem essa separação na vida dela, ela acaba retomando esses dramas, começam a replicar esse discurso. É uma possibilidade, tá bom? Então ela tem que ver aí. Gente, uma outra coisa, tá vendo que tá amarelo esse dedo aqui, ó? Consegue ver isso? Tem uma parte amarela, né? Esse é o dedo do sol, né? Pode ser da imagem só, mas pode ser também mostrando que aos 40 anos, ó, ela tem a linha do sol aqui, né? No dedo do sol. Na mesma linha ali, né? É, na mesma linha, ó, tá aqui. Essa daqui, na verdade, é a linha de Apolo, né? A linha solar. E aí a gente pode entender que, na verdade, é um momento muito ativo, né? Aos 40 anos começa a acontecer muita coisa na vida dela. Seria interessante saber a idade dela, porque se ela tem menos de 40, a gente estaria prevenindo ela. Se ela tem muito mais, a gente estaria falando o que já aconteceu. Tá bom, gente, vou passar para outra mão, porque a ideia é a gente ficar só papeando aqui, né? Olha essa mão aqui, gente. A foto também é bem diferente, né? Já com outro celular. Qual o formato dessa mão que vocês acham aí? A Madalena chegou aqui. Para mim, eu acho que parece uma mão. Lembra uma mão terra. Né? Eu esqueci de ativar a... Ah, não, ativei sim. A Michelle está ativada. Bom dia. Ou não tá? Eu acho que ela deixou a câmera sem mostrar, professor. Ah, entendi. Mas a Michelle tá aqui, né? Tá, né, Michelle? Tô. Tá bom. Ela só não ativou a visão. Tá bom. Bem-vinda, Madalena. Alguém quer falar alguma coisa da formato dessa mão? Vocês sabem que tem 4 formatos, né? Eu acho que é uma mão terra. Para mim parece daqui uma mão terra. Eu concordo também que seja terra. É uma mão, provavelmente é uma mão terra. É uma foto ruim porque cortou o dedo, né? Isso é uma coisa que quando vocês forem ler os clientes, já orientar, né? Tem que ser a mão inteira, né? E muito embora essa foto tenha uma coisa boa, que as linhas estão bem marcadas, né? A gente consegue ver as linhas e tá tudo certo. Bem, então vamos lá, com o que a gente tem aqui. Aqui, nessa mão, a gente... É complicado, hein, gente? Porque, olha só, de novo, a gente tem uma mão que sai um risco aqui de baixo, né? Deixa eu mudar a cor. E esse risco é ou não é a linha da vida? Então, se a gente for seguir o mesmo critério que eu usei, essa daqui não é uma linha da vida, né? A linha da vida seria... ela tá vindo junto aqui, tá bom? Só que se a gente comparar essas duas mãos, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Essa linha aqui, ela não emendava aqui. Ah, vocês não estão vendo, peraí. Deixa eu voltar. Tá aqui. Essa linha aqui, que saía, ela não fazia, ela ficava sozinha aqui, ó. Né? Ela não emendava aqui com essa outra. Essa linha aqui. Agora, nessa mão aqui, o que a gente tem? Nessa mão, a gente tem... Deixa eu voltar. Deixar aqui, ó. A gente tem uma emenda aqui, ó. Que ela vem aqui e bem marcada aqui, ó. E faz isso daqui. Certo? O que a gente vai entender aqui? Olha só. Aqui, eu vou aproximar, hein? Muito. Aqui dá para entender que tem uma linha que vem aqui. Bem marcada aqui e vem para cá, ó. É uma linha que passa direto aqui, ó. Vou até tirar para vocês verem. Tá vendo, ó? A linha vem aqui, ela vem aqui e vem para cá. E essa linha aqui, que fatalmente vai ser a linha da vida descendo, ela só tem ligação com essa linha aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu não tenho como ignorar o fato de que essa linha da vida está começando aqui. Porque ela é independente. É o lugar convencional? Não. Tá muito estranho isso aqui. Agora, se tá muito estranho é porque tem alguma mensagem. Tem alguma coisa que eu vou tirar disso daqui. Primeiro que assim, ó, aqui é o Monte de Vênus, né?
Então a gente tem nessa região aqui, uma região que fala do amor, né? Fala da libido, enfim, né? Tudo que tem a ver com Vênus. Mas a gente tem a linha mental aqui em cima, ó, saindo do lugar normal, aqui que seria, né? E vindo bem retinha aqui. Bem, o que eu vou entender aqui? A primeira coisa é colocar o tempo na linha. Sempre faço isso para entender melhor aqui. Não dá para ver o final da linha da vida porque ela cortou a foto. Mas eu vou supor que a linha da vida veio aqui e fez mais ou menos isso aqui até aqui, né? Tá? Tem uma outra linha aqui, eu tô vendo. A gente já fala dela. Agora, qual a metade dessa linha aqui? Será? Vamos colocar aqui. A gente não vê o final da linha aqui, né? Então, aqui seria os 40 anos. Vamos chutar aí, né, gente? É tudo experimental aqui. 40 anos. Essa mão acho que eu vou ter que deixar preto para a gente enxergar. 40 anos. Tá. Se aqui é 40 anos, a gente pode entender que aos 40 anos acontece alguma coisa importante também, né? Tem a linha do destino vindo aqui. Mas está me interessando uma outra coisa aqui nessa linha. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó. Sabe o que está me interessando? Está me interessando isso aqui, ó. Esse ponto aqui. Né? Então, se aqui é os 40 anos, aqui seria mais ou menos os 20 anos. E aqui seria mais ou menos aos 15 anos, né? Aos 15 anos tem um evento muito importante que tem a ver com a formação dela, com o crescimento dela. Às vezes é um momento que a pessoa entra numa escola diferente, né? Por exemplo, estudou sempre escola pública, depois vai para a escola particular, ou tem alguma bolsa, ou tem alguma coisa muito importante na formação dela. Por quê? Porque a linha da vida encontra com a linha mental. E aí a vida muda totalmente. Olha como a vida muda de rumo, percebe? Ela faz uma curva e vai retinha. Olha como que tudo acontece, flui muito bem aqui. Tá? Então, assim, é alguma coisa que... É como se a linha da vida foi buscar lá na linha mental alguma coisa importante, relevante, e voltou e a linha mudou. E isso acontece mais ou menos nos 18 anos. Pode ser que ela entrou na faculdade, pode ser alguma coisa assim, e mudou muito a vida. Mas vamos falar um pouquinho por que essa linha da vida está começando aqui embaixo. O que vocês acham? Eu vou deixar vocês falarem aí. O que vocês entenderiam? Porque a linha da vida, normalmente, ela começaria aqui, ó. Né? E faria uma curva para cá, mas ela está começando aqui embaixo. O que vocês entenderiam disso? Aceito sugestões. Mas aí, professor, no caso, contando que essa que sai ali embaixo seria a linha da vida ou que a linha da vida sai lá em cima, na linha da cabeça, junto? Então, aqui eu estou considerando que a linha da vida está vindo aqui, ó. Por quê? Porque é uma linha reta, é uma linha ininterrupta, né? Essa linha da vida não liga com essa, né? Se você olhar ali, ó, a ideia é essa daqui, ó. Vamos voltar. Olha só, a linha da vida vem aqui, ó. E aí a gente tem muito claramente isso aqui, ó. Mas é que tem um risquinho ali também que segue esse mesmo fluxo. Aqui, né? E tem um risquinho. Segue esse mesmo fluxo da linha da vida que desce, tá vendo? Sim. Mas aquilo que eu falei para vocês, se a gente teria polêmicas aqui, né? Não vou dizer que todo mundo leria dessa forma. Mas se a gente considerasse que a linha da vida vem daqui, o que vocês entenderiam disso? Se eu considerasse que essa é a linha da vida e ela faz uma curva aqui, ó, porque olhando de longe, você vê que a densidade mesmo tá aqui, ó. Faz isso aqui, né? Tudo bem, a gente poderia até pensar que fosse a outra, mas se fosse essa, o que vocês entenderiam disso? Por que essa linha sai daqui, da vida? Vamos supor, eu tô supondo, tá? Vamos lá, meninas, ajuda. Ó, vamos supor, porque o que a Jane falou tem razão, tem uma linhazinha ali ligando, mas vamos supor que não tivesse essa linha aí. Vamos supor que eu vou fazer roubar aqui, ó. Eu vou apagar, desculpa. Eu vou apagar essa linhazinha aqui, ó. Vamos supor que aqui não tem nada aqui, né? Só a mão. Então a linha da vida vem aqui e faz isso daqui, né? O que vocês entenderiam disso? Mas aí, se fosse ver, professor, ali o mental, a distância que está essa que sai lá embaixo, e o mental, né, que está bem mais acima, aí, no caso, iria entender o seguinte, que essa pessoa, entendeu,
no meu ponto de vista, né? Não raciocinou muito nos feitos dela até ali, chegar naquela idade dos 15, 18 anos, Sim. que provavelmente foi quando ela resolveu, entendeu, agir com mais cautela e prestar mais atenção no que estava fazendo, foi onde ela deu essa guinada, essa mudada na vida dela, no caso, eu entenderia dessa forma. Muito bem, então assim, ó, supondo que o que eu coloquei para vocês, que a possibilidade da linha da vida está começando aqui, tá? Ela poderia estar começando aqui, alguém poderia olhar e achar também, mas supondo que vocês compraram a minha ideia. De fato, essa distância que é o grande ponto aqui. Por que está tão distante? Pode ser que essa pessoa não conseguia se adequar ainda a uma vida de desenvolvimento pessoal desde a infância. Às vezes, são crianças que a dimensão mental está muito longe da vida, têm dificuldade de aprendizado, não tem interesse pelos estudos, às vezes não entrou na escola, está muito distante, não tem uma vida mental do crescimento pessoal alinhada com a linha da vida no começo. Quando chegou aos 15 anos, o que aconteceu? Ó, alguma coisa muito relevante. Às vezes conseguiu se entender com isso, entrou numa escola que começou a fazer sentido, começou a fazer um curso, ou conhecer alguém que fez ela despertar o interesse pelos estudos, e aí abriu, né? E aí, de repente, ela começou a dar uma direção para a vida, ó, bem, né, retilínea aqui, que vem embora, tá bom? Então, essa seria uma interpretação, supondo se essa linha da vida fosse aqui, né? Agora, não é uma mão fácil, tá, gente? Não é simples chegar aqui e falar, a linha da vida começa aqui, pronto. A gente teria que analisar com bastante calma aqui. Agora, se a metade da vida é aqui, ó, na metade da vida o destino encontra. Geralmente, quando a linha do destino encontra a linha da vida, a gente tem um momento da vida em que é inevitável, vão acontecer aquelas coisas que teriam que acontecer mesmo, né? São os desfechos da vida. Então, a gente começa a ser um pouco guiado pela espiritualidade, né? Porque a linha da vida, do destino, que é essa daqui, né, gente? Ó, linha do destino aqui, ó. Tá? E aí tem esse encontro com a linha da vida aqui. Interessante, né? Olha só, essa mão tem umas marcas aqui, eu acho que isso daqui é uma tinta, né? Isso aqui é uma tinta, não sei se é uma marca da mão dela, mas dá para ver que tá pintado aqui, né? Tem um risco aqui, aqui eu não sei, mas acho que isso aqui é irrelevante. Olha só, linha do coração bem marcada, dimensão muito importante da vida, olha como é bem marcado aqui, né? Então isso daqui geralmente mostra que essa é uma dimensão muito importante para ela. No final aqui, a linha do coração encontra com a linha do destino. Tem algumas linhas fazendo isso aqui, né? Bem, a gente poderia entender de várias formas isso, né? Que essa energia, por exemplo, da libido se dispersa mais para o fim da vida, porque a linha do coração, ela começa daqui e vem para cá. Então, o temporal é aqui, né? A linha do tempo. Até os 40 anos, ó, normal, né? A linha bem forte. Então, é uma pessoa que vive essa dimensão sem muitos sobressaltos, né? Olha só um quadrado aqui, um quadradinho aqui, ó, vou apagar para vocês verem, ó, tá vendo? Tá no final da linha mental, é uma pessoa que vai ter pensamento, uma boa saúde mental até o final, né? Porque o quadrado mostra estruturação. Geralmente são pessoas que não vão ter problema de senilidade, de Alzheimer, esse tipo de coisa, né? Quando vai ter esse tipo de problema, geralmente essa linha mental final ou tá muito fraquinha ou tá fazendo muito zigue-zague aqui, né? Pode indicar que a pessoa tem que tomar cuidado com a saúde mental, né? Bem interessante. Essa linha aqui, ó, que é uma linha que a gente não fala muito, ela passa aqui, ó, eu consigo meio que ver ela atravessando aqui, ó. Ela vem aqui e ela meio que continua aqui. Não sei, né, se eu vejo ela passando aqui, mas de qualquer forma ela está apontando para o dedo indicador, que é o dedo de Júpiter, né? A gente poderia pensar que é uma linha paralela à linha da vida, e como é a linha de Júpiter, durante essa fase aqui dos 15 aos 30 anos, essa pessoa tem um grande crescimento espiritual também, né? Por quê? Porque Júpiter tem a ver com isso. Esse dedo de cima aqui que não está aparecendo, ó. Ah, gente, desculpa, eu tô falando e não tá aparecendo para vocês também, ó. Deixa eu colocar no meio aqui, ó. Opa. Esse dedo aqui é o dedo de Júpiter. E aí, o que a gente tem? Essa linha aqui, ó, aqui no meio passando, ela
meio que vai para o dedo de Júpiter, vou aproximar, ó, essa linha aqui, ela indica que durante essa fase dos 15, mais ou menos até os 30 anos, tem um crescimento pessoal muito grande. Também tem viagens, ó, essas linhas que atravessam aqui falam de viagens. Então foi uma pessoa que viajou, que estudou, ela teve um despertar muito grande aos 15 anos, né? E aí foi embora, né? Muita coisa acontecendo aí. Bem interessante essa mão, gostei, bem interessante para estudar. Gente, o que eu estou fazendo aqui é só um estudo, tá? Não é uma leitura, então a gente está seguindo aqui só para ver. Vamos agora para a mão da Giane, para tirar a dúvida dela. Giane, explique a sua mão para nós. Aqui, o que está acontecendo aqui? Então, essa é a minha mão dominante, né? No caso. Tá. E aí percebe que ela vai ali, ó, desce a linha da vida, vem certinha, descendo, né? A minha linha do destino, a parte de cima dela, eu não consigo visualizar mesmo. Eu tento, acho que vem um risquinho bem fininho, começa mais ou menos aí abaixo da linha mental. E aí aqui ela corta, aí onde o senhor tá com a estrelinha, tá vendo? Ela corta e sobe essa outra linha, que não é ela mesmo. Que ela para exatamente aí. E essa outra linha que cruza aqui por cima da linha da vida, tá vendo? Ó? Isso daqui? Isso. E ela vem sentido Monte da Lua, Eu vou te falar, ó, sim. Eu vou te falar o que eu vejo aqui, ó. Linha da vida verde. É isso aqui, sua linha da vida. Por quê? Porque ela tá aqui, ó. Ela passa aqui, tá? O que eu é o que eu tô vendo, tá? Não quer dizer que seja a palavra final. Você olhando e tem uma ilha que liga todo mundo aqui, ó. Uma ilha aqui, tá? Então, assim, a linha da vida eu vejo isso daqui. Aí, a linha do destino, eu vejo olhando aqui, ó. Eu vejo... ela tá aqui. Percebe que ela vem... Aqui, ó. É bem apagadinho, um risco assim que a gente vai fazer aí imaginar. Aqui, ó, que ele tem um ela entra na vida, faz isso daqui. E aqui a gente poderia... É mais o final dela que é complicado, mas eu consigo ver até aqui, ó. Tá? E essa linha aqui, ó, que vem pro Monte da Lua, ela é a linha da saúde, que ela estaria fazendo isso aqui, ó, para mim. Ela vem aqui, eu consigo ver meio ela bem fraquinha aqui e ela meio que se perde aqui, ó. Ainda tem um risquinho aqui, ó. Seria a sua linha da saúde, né? Então agora eu vou apagar tudo para você olhar, ó. Pra gente olhar sem o que eu fiz aqui, ó. Certo? Então é assim que eu veria. Agora, isso não é fácil, assim, o que eu fiz é fácil ver, mas o que a gente faz com isso, né? A grande questão é que você tem uma ilha aqui, ó. Essa ilha, onde que ela... Quantos anos você tem, Jane? 42. Tá, então tá... Vamos dizer assim, ó, que você tá chegando nesse ponto aí, ó. Aqui seria os 40 anos, mais ou menos. Aqui seria mais ou menos os 45, por aí. Aí o que você tem? Você tem uma época, né, que dura aqui, vamos dizer, de uns 5 a 10 anos. Depois você vai voltar, daqui a 5 anos você volta e fala pra gente se aconteceu. Vamos dizer aqui dos 45 aos 50, é o que eu faria se eu estivesse fazendo uma leitura. Você tem um acontecimento muito importante, tá? E esse acontecimento muito importante, ele tem a ver com o destino, né? O destino encontra você. E é a partir do momento que a sua vida ganha uma outra direção, né? Que direção? Se a gente entender que essa linha da saúde aponta para o Monte da Lua, porque a espiritualidade também é saúde, né? A gente também está falando de saúde. A gente entenderia que é um evento que traz uma libertação espiritual para você, muito grande, né? Que a gente tem o Monte da Lua. Aliás, a sua linha mental é muito retinha, mostra que você gosta muito de estudar, sempre muito ordeira, né? Muito dedicada aí. Me fala aí, é isso mesmo? Você sempre gostou de estudar? Sempre, eu sempre fui a curiosidade demais, né, professor? Sim. Então, eu estou sempre buscando aprender o novo, aquilo que eu não sei, vou sempre em busca mesmo. E quando você era jovem, também era assim? Acho que quando eu era jovem, no comecinho ali da minha vida, eu nunca liguei para estudar, mas eu sempre fui muito inteligente, entendeu? Sim. Eu não ligava para frequentar as escolas, mas era assim, a minha infância foi meio bagunçada. Então, eu tô vendo aqui.
Foi meio bagunçado. Então, assim, eu não ficava na minha escola mesmo, entendeu? Tipo, eu morava na cidade, ia pro sítio, estudava na escola com minhas primas, mas mesmo assim me desenvolvi super bem, sabe? Nos estudos, porque era Então, muito porque criança. aqui, ó, veja só, você tem a linha mental apagada no começo. A gente diria aqui 40, 20, 15, até os 13 anos, mais ou menos, a sua vida escolar foi um pouco tumultuada, né? Isso mesmo, Ou ausente também, né? Mas aí o que acontece? Isso. Mas você depois engrena, ó, e você é uma pessoa que tem um raciocínio muito organizado, muito focado até o fim da vida, com uma cognição muito preservada, né? E apontando o Monte da Lua também. Então aqui indica que você vai indo para os assuntos mais espirituais, né? Só que tem alguma coisa que acontece aos 45 anos que é muito forte, tá? E é uma coisa que tem a ver com espiritualidade, tem a ver com o encontro do destino. Pode ser que você encontre alguma pessoa que te leve para um outro assunto espiritual, se envolver com a religião, se envolver com alguma coisa que é muito importante. E depois você vê que abre aqui, ó, a gente tem a abertura da linha do destino que vem paralela à linha da vida. Então você vai seguir uma vida que ela vai sendo guiada pela linha do destino, mas tem muito a ver com o espiritual, tá? Com espiritualidade. E assim, pode ser que seja até uma profissão que tenha a ver com espiritualidade, né? Você começa a trabalhar com alguma coisa nesse sentido, mas eu entendo que é algo muito impactante. A ilha fala de um momento que acontece, né, de 5 anos que vão acontecendo coisas. Às vezes pode ser uma formação que você vai fazer com vários cursos, ou você começa a frequentar um grupo espiritual, se envolve, muda a mente, né? Então é muito denso, tá? O que eu diria para você é só assim, tomar, justamente porque a linha da saúde está meio picadinha aqui, né? Na verdade, não dá nem para ver ela direito, eu vejo um pouco pela sombra. Às vezes, se eu não consigo ver perto uma linha, eu afasto bastante e vejo se tem sombra ali, sabe? E aqui... na verdade, ela chega mais ou menos, que aí não dá, acho que é aquilo que eu lhe falei, acho que não dava para ver muito, mas ela vai mais ou menos até aí no meio da linha do destino, só que sentido Monte da Lua, não meio, né? É aqui, né? Isso. Assim, aí do lado dela, não sei se vai dar para ver aí na foto. Vou apagar tudo, vai. Do lado dessa mesma linha da saúde, mas não é colado nela, é do lado dela. Percebe que tem como fosse um triângulo aí, ó? É aqui? Isso. Que eu acho que é outra ilha, né? É isso aqui? Isso. Sim, percebo. Ele é bem sutil, né? Se a gente fosse pensar, é um triângulo que está ligando sua linha do destino com a linha da saúde, com a linha mental. Né? E está apontando para a linha mental. Aqui é uma leitura bem intuitiva, tá? Nada técnica. A gente poderia entender que seria uma dica para você. Assim, apesar dos estudos espirituais aqui na Lua, apesar da sua, assim, de você estar fluindo esse lado da espiritualidade, você tem que racionalizar. Então, você tem que sempre estudar muito, tá? Não negligenciar os estudos. Quer dizer, tem a parte prática, mas tem a parte teórica também. Então seria isso. Aí vocês podem falar, professor, mas como que você está vendo isso? É bem intuitivo, porque eu estou entendendo. Se tem um triângulo aqui apontando para cá, é uma flecha. Essa flecha está falando para... uma seta, né? É, uma seta. Olhando a linha mental, quer dizer, estudos, preste atenção nos estudos. E ele está tangenciando o destino e aqui o que a gente pode entender por espiritual, o Monte da Lua, né? Então, apesar de estar no seu destino, no trabalho espiritual, você tem que estudar. Agora, aqui é uma abordagem bem intuitiva, né? Ó, interessante a sua mão, né? Aqui, essa curvinha aqui, claramente não é a linha da vida, né? No seu caso, é só a dobra mesmo, né? E a linha e realmente o começo da vida bem tumultuado, ó. Bastante coisa acontecendo, né? Muitas viagens, trocas de espaço, sei lá. Às vezes, pessoas que viajam muito ou transitam e tem 2 casas, né? Tem coisas... na verdade, eu nunca tive... na verdade, assim, professor, eu nunca tive muito paradeiro mesmo, porque, assim, meus pais eram separados, então eu ficava... Era por opção mesmo, eu sempre fui muito ativa, sabe? Não era que eu precisasse, não, era porque eu não ficava mesmo, parava num lugar, eu era muito agitada. Mas tinham 2 casas, é isso? Eu acho que, na verdade, a gente tinha umas 3 casas, porque era que meu pai morava, a minha avó era vizinha. Era meu pai, minha avó que me criou, sabe? Sim. E a do meu pai era vizinha. E tinha da outra avó, que era já mais para o centro, e depois eu ia para minha tia, e cada um pode se dizer assim que eu morava, porque eu ficava 6 meses em uma, entendeu? Então, é isso. Voltava. Era bem tumultuado mesmo. Aí vocês veem como a leitura de quiromancia é bem
positiva, né? Se a gente vai desenvolvendo como ler a mão. E outra, né? Aí voltando àquela polêmica aqui, só para a gente terminar, né? Que essa linha aqui, qual que é a linha da vida, né? Essa daqui e tudo mais. Com o tempo, vocês vão ver que vocês têm que fazer opções, né? E você tem que escolher, né, o que você vai ler. Mas o importante, gente, é assim, são duas coisas. Primeiro, você ter a técnica, né? Você sabe o que é uma linha da vida, o que é uma linha do tá? E segundo, é você deixar a intuição fluir. E aí a gente volta no começo do que a gente falou lá. Quer dizer, você tem que ter o máximo de técnica possível, mas você tem que bater a olho na mão e ver o que está te chamando ali, né? Porque se você for ver aqui, por exemplo, tem um grande triângulo nessa mão aqui, né? Aqui tem um triângulozão aqui, né, mais ou menos. Eu poderia falar desse triângulo aqui, né? Poderia ser que me chamasse a atenção, ou me chamasse a atenção essas, né? Da linha do sol aqui, essa escadinha, né? O que eu vou entender? Saber se essa pinta aqui é uma pinta mesmo, porque se for uma pinta, mostra um momento aqui do final da vida com alguma dor aqui, né? No crescimento pessoal. Pode ser que a pessoa pontuou ali também, pode né, ser, professor? Pode ser, porque tá com azul, né? Eu tô achando que é caneta mesmo. Ela pode ter pontuado com a caneta alguma coisa que queria que desse uma olhada, né? Porque ela não tá entendendo. Pode ser. E então, assim, no caso, eu teria que perguntar para ela. Mas, assim, o grande lance é você trazer a técnica e ter uma leitura intuitiva, né? Para você conseguir destrinchar aí as mãos. Pessoal, então é isso. Brincamos um pouquinho aqui, tá? Vamos ver se a gente faz mais encontros aí. E a Maria, se quiser falar, a Edith, a Madalena, a Michele, fiquem à vontade aí, tá? A minha mão não vale a pena mostrar, senão ficávamos aqui uma semana. Oi, fala de novo, Maria, não ouvi. Eu posso mostrar a minha mão? Ah, sim. Ficávamos aí uma semana analisando. Uma semana. Então, porque uma leitura é complexa, né? Uma leitura completa. E a Michele falando aqui, beleza, Michele, legal. Eu acho que o importante é a gente sempre ter essa ideia de que a gente está aprendendo. Mas era importante mais encontro, sim. Era muito bom. Sim, sim. E uma coisa assim, ó, as mãos, elas aparecem mãos de tudo que é jeito, né? A gente não tem noção. Aparecem mãos com, assim, casos que você realmente vai ficar pensando o que fazer, o que decidir, qual linha, não é? E essas duas mãos que eu peguei são mãos bem polêmicas, né? A da Giane também é uma mão interessante, né? Tem coisa ali, né? Qual o formato da sua mão, Giane? Então, professor, eu acredito que seja fogo, né? Eu acredito que a minha mão seja uma mão fogo. Assim, os dedos estão fechados, né? Com os dedos abertos, de repente a gente teria e também está um pouco angulado. Pela minha experiência, eu diria que é fogo também. Muita gente poderia dizer que é água, né? Mas é porque ela está meio deitada, assim, né? Então, assim, abre sua mão aqui assim, ó. Faz assim. Mas põe para frente, assim, os dedos. Aí, sim. Ó. Sobe. Abre os dedos um pouquinho. Isso. Ó, é uma mão fogo, mas os seus dedos são bem fininhos também, né? Eu acho que eles estão normal, professor. Não, mas é que na referência de outras mãos... na referência aparece, ó, mas aí eles são normal, tá vendo? Ó. Em água, a ponta dos dedos são mais do céu. As pontas dos seus dedos são mais aquáticas, né? As pontas não são tão... Porque, assim, o que acontece? Esse dedo aqui, ó, olha aqui na imagem. Uhum. Ó, esse dedo aqui termina fogo, né? Mas esse dedo aqui e esse terminam... E esse são pontas um pouquinho mais aquáticas, né? Elas terminam mais finas, entendeu? Mas é uma sutileza. Na verdade, eu acho que a sua mão, pelo comprimento dos dedos e tudo mais, por ser uma mão feminina, eu acho que ela é uma mão fogo mesmo, ó. Se você pega uma mão fogo... A minha é uma mão fogo, né? Ó, a minha é uma mão tradicional. Mesmo que fosse feminino, esse dedo aqui, ó, ele termina praticamente no mesmo grossura que o resto aqui, né? E o resto, né? Faz assim. E o dedo água, ele faz essa finurazinha. A mão da Maria. Ó, a mão da Maria é uma mão fogo para mim. Então. O que você acha, Maria? Sua mão é o quê? É fogo. Tem a palma bem grande da mão. Os dedos compridos
finos, a ponta dos dedos também não é assim muito grossa. Para mim ainda fica que é uma mão fogo a sua. Eu acredito que seja. Eu até coloquei lá no grupo, né? Porque a gente sempre tira a dúvida lá. A Madalena, mostra aí, Madalena. E aí? Olha que interessante o tamanho dos seus dedos, né? Olha, isso aqui é interessante sua mão, hein? Porque o seu dedo médio, ele é bem grandão, né? Em relação ao dedo mínimo, tem um formato aí. O que vocês acham que a mão dela é? A mão da Madalena também é a mão fogo, né, Madalena? Não tô ouvindo, Madalena. Tá, o seu microfone Seu áudio está desativado. Bom dia. Okay. Fala aí, o que você acha? Eu penso que esteja fogo. Eu comecei agora com o curso, por isso é que eu não participei muito, porque ainda não tenho base nenhuma para poder falar, não é? Mas eu penso que seja fogo, sim. Eu acredito que sim. Ô, professor, e quando a gente ir naquela dúvida, porque tem a mão mista, né? Que ela pega um pouco de um pouco de outro. E a gente, para saber isso, como faz? Então, a sua mão, a gente poderia pensar mais ou menos que ela é um pouco... Assim, nenhuma mão é totalmente... É difícil uma mão ser totalmente. A sua mão poderia ser um pouco mista se eu pensar que ela é formato fogo, mas a ponta dos dedos é meio água, por exemplo. Né? Então, assim, vamos ver a mão da Michele aí. Mostra aí, Michele. E aí? Aqui, para mim, já seria uma mão um pouquinho mista aí. O que vocês acham? A mão da Michele parece bem mista, né? Porque a mão dela embaixo, se fosse dizer assim, acho que ia mais para o lado terra. Sim. Mas os dedos dela já não aparentam terra, né? Exatamente. Pega ali os dedos, vai terra por quê? Porque olha só, esse tamanho aqui, em relação à altura, tá um pouco mais grosso, né? Então, ela tem uma palma mais grossa, seria um pouquinho de mão terra mesmo. Mas dedos, com o dedinho fogo ali, né? Os dedos parecem fogo. Ó, a Giane tá pegando bem. Os dedos lembram mais fogo, né? Isso. A minha mão é uma mão muito fogo, assim. Não é porque é a minha mão não, gente, mas eu já comparei muito, então eu acho que a minha mão é um bom modelo de uma mão fogo, na proporção. Né? Quando você pega o modelo. Então, se ela tivesse um pouquinho mais gordinha, seria a terra aqui, né? Agora, mãos que são mais difíceis de ver são mão ar, né? A mão ar, nem todo mundo tem uma mão ar clássica. Professor, mesmo. Aí no grupo do Instagram, alguém postou uma foto lá. Avalia lá. Eu acredito que aquela mão é ar. Tá, eu vou dar uma olhada no Telegram, né? Tá lá, no Telegram. Eu acredito que aquela mão é ar, né? Pelo menos na visão, assim, que eu olhei, a primeira instância, aparenta muito uma mão ar. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, então, e já continuo com vocês, então. Então, só vou... Quem está assistindo a gravação aí, então, a gente para por aqui. Obrigado por ter assistido. E é isso daí.